Senhores, bem-vindos a mais um podcast da SATA. Esse episódio a gente vai falar de oficinas diferenciadas, oficinas especializadas e para isso chamamos dois caras aqui, referência do que fazem. Luiz, da Benta Handmade, vou decorar esse nome ainda, faz umas motos iradas, muito legal, tem personalidade própria da empresa dele, são motos diferentes. Murilo, da The Garage, também é um cara que está muito tempo nesse mercado, está no mundo de carro antigo, sabe diferenciar coisa boa de coisa ruim. Enfim, bem-vindos e vamos aqui bater um papo sobre a oficina. Do meu lado aqui o Felipe, esse visual novo aqui. Obrigado, Fernando. Já te chamaram do quê? De Birubiru, Valderrama, Sideshow Bob, Miojinho, Anjinho. Todos bullying, os clássicos. Isso é bullying. Isso é muito bullying, mas é tudo clássico, faz parte. Eu gostaria de ter um nome que represente os mecânicos também. Eu não sei se tem um mecânico muito famoso. Estopa. Um saco de estopa é mais ou menos isso. É isso, vai ser esse agora, estopa. Bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado de nos receber aqui na SATA. Muito legal a gente estar fazendo um podcast com foco na Automec, né? Claro. Vocês já viram o stand da SATA na Automec? Primeiro, obrigado pelo convite. Ficou incrível o stand, né? Ali dá para ter uma sensação ali das ferramentas, dá para testar, ficou muito legal. Vai ter de novo aquelas ilhas que o pessoal pode vir e testar as ferramentas, né? Sim. De manusear a ferramenta e ver a diferença de pegada, tudo isso é muito legal que a SATA traz. Exato, muito do que a gente conversa, muito que é de posicionamento da marca, o que ela entrega para o segmento, as pessoas, a grande parte das pessoas precisam sentir. O grande diferencial dessa apresentação nossa que teremos na Automec é a sensação, é mostrar, dar esse primeiro impacto que vocês estão vendo aqui com as ferramentas, e o segundo é ter a experiência, levar um pouco da rotina de vocês para um grande público e eles conseguirem não somente saber, conhecer, mas principalmente sentir o potencial que todas as inovações, as ferramentas vão estar trazendo naquele espaço. Mas conseguiram. Ficou muito bom ali. Como sempre, o stand da SATA sempre é muito bacana, né, cara? Luiz, conta aí, como é que você começou essa história de customizar a moto, de estar nesse mundo de oficina? De onde veio isso? Bom, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer falar com vocês. A Benta Handmade ano que vem faz 10 anos, né? Então isso começou em 2016, a Benta ano que vem já fazem 10 anos de oficina, a gente nem... Quando eu me toquei isso uns dias atrás, eu falei, 10 anos já, né? Mas a minha história vem de antes. Eu lido com motocicleta customizada desde sempre. Então, com 17 anos, eu tive minha primeira moto e aí comecei a customizar as minhas próprias motos. Convivi com muita gente da velha guarda da customização, então convivi com isso durante toda a minha vida. E fiz faculdade de Direito, mas sempre caí para o lado da motocicleta trabalhando no corporativo. Então, trabalhei em grandes empresas do setor e com 40 anos de idade resolvi montar a minha oficina e aí tentar buscar uma identidade própria num mercado que já é tão saturado, né? Tem tanta gente que tem oficina, que faz customização. Você tem um estilo bem característico das suas motos, né? O que define o DNA dos seus projetos? Eu acho que a gente sempre buscou o minimalismo nos nossos projetos, uma identidade mais industrial, assim, aquela cara aquela cara mais industrial, mas minimalista ao mesmo tempo. Então, às vezes o menos é mais na customização. Então, para você exagerar e perder a mão é muito fácil dentro desse universo. Então, a gente sempre teve muito cuidado assim, em buscar as referências que o cliente traz, mas fazer isso de uma forma, acho que dessa maneira, né? Com uma identidade industrial, mas uma pegada mais minimalista. Acho que isso é o que resume, né, na verdade. Você trouxe um ponto bem interessante que na discussão que a gente teve do Maverick, principalmente, o Fernando comentou bastante disso. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, que tem que ser minimalista, tem que ser detalhista, porque senão o pouco pode virar muito e acaba perdendo a estética da situação. Acho que o Fernando entende, é uma linha muito tênue, né, entre você perder a mão, né, dentro de um projeto. O chique do brega. Então, para passar passar é um segundo, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, que moto incrível. Eu sei, né, na minha consciência que se eu tivesse exagerado um pouquinho mais, o resultado seria outro e é muito fácil isso acontecer, né? Então,
E Você vai tem alguma referência aí que você se baseou? Ou foi uma vida dedicada a isso e várias referências? Tem alguém que você... São várias referências, né? Eu particularmente, tenho referências da customização oriental, então aquela coisa de uma linha Jap Style, que a gente chama, né? Aquela coisa engraçada, né? Os japoneses, os customizadores japoneses, eles são muito bons do que eles fazem, né? Então, às vezes, eles fazem até em motos americanas, putz, eles fazem bem feito. Motos europeias, eles fazem bem feito. Então, é uma referência que eu trago comigo, assim, um pouco dessa linha japonesa e tal. Eu gosto muito. Qual o maior desafio de uma oficina de customização de moto? São várias, acho que de uma forma geral, são vários fatores, né? Os desafios... São vários desafios, você sabe disso, são né? milhares de São desafios. milhares de desafios, né? Então, assim, eu digo que oficina boa é aquela oficina que entrega também, né? Porque não é só aquela que põe muito projeto para dentro, né? Então, você ter um cronograma organizado, você saber que você tem que entregar para o cliente dentro de um prazo combinado e esse cronograma que rege a oficina, ele é fundamental para a oficina rodar de uma forma orgânica, porque você tem que... Eu digo o seguinte, né? Na customização a gente está fazendo um serviço, e serviço você tem um limite de escala. Não adianta você ter 10, 20, 30 pessoas querendo fazer um projeto com você. Você tem um limite de entrega, né? Você tem que acompanhar de perto. Então você artesanal, consegue... né? É muito artesanal, tem que ter o seu olho ali o tempo inteiro. Então eu faço, por exemplo, eu lido com 4 projetos simultaneamente. Se tem mais gente querendo fazer, eu já jogo para frente. Você tem que estar ali, você tem que estar de olho. Meu pai sempre falou para mim, e você tem que entregar. De carro antigo é muito fácil, difícil é esvaziar. O difícil é Moto é esvaziar. melhor, porque moto é pequena, cabe Então, mais, né? Moto Exatamente. cabe bastante. cabe mais. Ele pode abusar mais, né? Mas Pode mesmo abusar assim, é um processo. Então, eu acho que, te respondendo, tentando ser mais... o grande desafio é você ter essa inteligência de fazer com que a oficina tenha esse fluxo e que ele rode de uma forma que você consiga manter, né, a sua personalidade, o seu olho em cima de cada projeto e entregar com qualidade. Eu acho que é isso. Você vê que não basta só ser artista, tem que ser empreendedor. Tem que ser Você empreendedor. Tem que entender que a tecnologia, as novidades de tecnologia, os lançamentos, mas você tem que estar muito antenado com tudo, não só na parte de administrar, mas na parte de equipamentos também e estar sempre alinhado com isso. Alinhado, mudando, renovando. E além de ser empreendedor, artista, imagino que todos vocês devam ter uma dor em comum, que é alinhar a expectativa de recebimento desses clientes. Seja quando você já está com a oficina cheia e fala, só vou começar o seu no próximo ano, ou quem está para receber em alguns meses, sempre quer receber em algumas semanas. A ansiedade é complicado, né? Murilo, da onde começou a The Garage? Conta a sua história. Cara, a minha história com carro tem 25 anos, né? A The Garage, ela começou há mais ou menos uns 10 anos atrás, focado em ajudar as duas partes, o comprador e o vendedor, realizar o sonho, né? O comprador que está buscando um carro, então a gente tomou cuidado de se tornar um curador ali para tentar achar o carro certo para a pessoa e ela não ter ali uma dor como a maioria das pessoas e ao mesmo tempo achar a pessoa que quer vender o carro para achar essa pessoa. De 2 para 3 anos nasceu a The Garage Custom, né, que são projetos de Land Rover. Então a gente se especializou em projetos de Land Rover Defender. E aí veio a minha necessidade de entender um pouquinho, que eu acho que você vive, de o chão de oficina, porque a minha experiência era de vendas. Então eu vinha desde venda de peças lá atrás, que a gente começou, acho que o nosso relacionamento, que a gente importava peças, e eu entrava na oficina e eu achava aquilo lá tudo muito fácil. Puta, aquele cara tá errando ali, que ele tá sujo, o cara tá desorganizando. E eu colocava o dedo lá, se eu fosse fazer ia ser totalmente diferente. E calei a boca, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, sem querer, eu comecei fazendo a minha primeira Land Rover, que era para mim, e as pessoas queriam
um carro igual. Eu falei, não, essa eu fiz para mim. E eu entendi, na verdade, que aquilo lá poderia se tornar um braço da Degarage, né? E aí eu comecei a tentar entender o outro lado da oficina, né? Que para mim está sendo muito difícil entender essa parte da prática. A teoria é lindo, a prática é outra. Então, se você é empreendedor, você treinar... Você já começou de uma forma muito certa, que você tem todos os equipamentos SATA lá à sua disposição. Isso para quem começou lá atrás, que a gente não tinha, era muito difícil. 2008 para cá, que saiu uma lei que é proibido você trazer peça de carro na mala quando você viaja para os Estados Unidos, o que eu fiz? A partir de 2008 eu trazia muita ferramenta. Então é assim, qualquer oficina bacana que tivesse no Brasil naquela época, era ferramenta importada extremamente caro. Não tinha ferramenta de qualidade acessível para quem tinha oficina. E o que a SATA fez foi justamente isso. Teve um antes-SATA e pós-SATA. A SATA proporcionou às oficinas de médio e pequeno porte a ter equipamentos que antes não conseguia. Então, isso foi muito legal que a SATA trouxe. Ela popularizou a tecnologia em ferramenta. Então, eu concordo com você, né? A gente tem aí 2 anos para um pouco mais de Degarage Custom, né? A gente está tentando criar uma linha de produção, de restauração dessas Defenders. Então, a gente tem 1 ano ali sem ferramenta, ou naquela migalha de ferramenta que ia lá, comprava, aí faltava, aí o mecânico fala, cara, não posso fazer porque está faltando ferramenta. E aí depois da gente ter uma estrutura de ferramenta de qualidade. Isso é impressionante o que ajuda o seu dia a dia. E organização, né? Então, isso que vocês estão apresentando agora, desses organizadores de gaveta, é isso. Então, ficar em cima do funcionário o dia inteiro ali para ele devolver a ferramenta, para essa ferramenta estar limpa, e se não tem alguma coisa para organizar, isso não acontece. Posso complementar? Claro. Uma coisa que me chamou muita atenção a Degarage realmente é uma oficina muito linda. E quando eu entrei lá, a gente tem uma amizade, né? Além daqui, é aquela coisa quando você olha e vê que tudo se compõe, né? Então a SATA ela consegue hoje entregar para as oficinas esteticamente uma composição geral, assim. Então não é uma linha completa, né? Então é uma linha completa e é uma linha muito agradável de se ver dentro de uma oficina, né? Então isso melhora tudo. A organização faz com que o funcionário ele tenha um respeito com as ferramentas diferentes. Onde eu quero chegar, né? Eu ainda estou nesse processo de transição. Então, quando você tem tudo organizado, quando você tem tudo bonito dentro de uma oficina, quando você tem tudo compondo, quando você tem tudo de uma marca só, você faz com que o zelo até dos próprios funcionários seja diferente, né? E isso muda a organização. Qual o erro que você mais vê em oficinas especializadas que você vê acontecer? O que você enxerga aí que os caras mais erram quando resolvem montar uma oficina especializada de customização? O erro no trabalho da oficina ou o erro num projeto de moto especificamente? É mais o trabalho da oficina mesmo, né? Porque, na verdade, você não tem como fazer uma moto... você até tem como fazer uma moto muito bacana, mas sem o equipamento certo, você vai demorar um número de horas tão grande que você não consegue fazer daquilo um negócio. É isso. Então, o segredo é você primeiro viabilizar o negócio, para depois poder oferecer o serviço. O que acontece, Fernando, é que assim, as pessoas às vezes não têm os equipamentos, não têm a condição, não têm a estrutura de uma oficina mais top de linha, mas aparece um trabalho para o cara fazer e o cara se arrisca a fazer, né? Então, os caras eles querem fazer de qualquer jeito, né? Então aí você não tem o mesmo resultado, você não tem o mesmo prazo de entrega, você não tem a mesma qualidade. Então a estruturação da oficina e principalmente, obviamente também, pela parte do ferramental, isso muda completamente o trabalho. Você sempre enxergou isso ou teve momentos de você olhar algum equipamento e falar assim, cara, isso é muito caro, eu não vou comprar? Não, com certeza teve. Você sempre soube que aquele equipamento ia te trazer mais produtividade? Eu sempre soube que a produtividade vem muito, né, de você estar bem munido de equipamento, mas eu ainda sou refém de querer ferramenta e ainda não tô, né? Você sabe muito bem o nível de uma oficina mais top. Você está namorando uma rampa de moto que a SATA está lançando, exatamente. Né? Assim, não chegou ainda? Não chegou ainda. E eu sei que a SATA tá para chegar, né?
Estamos expandindo. tá Aqui na expandindo. Automec a gente está apresentando isso. Tem bastante coisa SATA lá que eu estou ansioso para receber. Isso com certeza vai melhorar minha vida, né? Com certeza absoluta. Essa rampa vai chegar e você vai ter uma rampa SATA na oficina, fica tranquilo. Isso Ainda tem uma de cada cor ali e não pega tão bem, né? Quando você tem um padrão, a percepção é outra, né? Pensando nesse contexto aqui que a gente está conversando, na opinião de vocês geral, uma recomendação e uma percepção de mercado. É melhor se preparar, comprar as ferramentas e equipamentos antes de aceitar o desafio ou aceitar o desafio para se preparar? O que vocês enxergam aí desse contexto? Eu acho que o melhor caminho para você fazer, o Murilo descreveu isso exatamente, primeiro você aprende com algo seu. Ele fez uma Land Rover para ele, do jeito que ele quis. E aí sim, aprendendo com isso, você tem o cliente desejando e você se propõe a fazer para o cara. Agora, se aprender com o dinheiro do cliente... É complicado. É complicado, é fadada a dar errado. Você vai ter uma cobrança que vai te dar dor de cabeça, você vai ter confusão. Cara, não é assim que funciona. O ideal é você primeiro desenvolve e faz, acredito que você deve ter feito muitas motos para você antes de se propor a fazer para o cliente. Então, esse know-how te proporciona você fazer. A gente quando faz na BTS os carros também, eu fui desenvolver os Mustangs BTS 600, 800, comprei um carro, fiz, testei, quebrei, errei, acertei. Agora eu terminei o projeto, agora eu vendo para um cliente. É isso aí. Isso, a estrutura é fundamental. Não adianta você querer fazer com um alicate uma chave de fenda, porque você vai ter um número de horas que a hora que você olhar, você fala assim, cara, minha hora não pode valer só isso. Exatamente. Eu tenho que ter minha hora mais valiosa. Como é que você valoriza a tua hora? Fazendo um serviço mais rápido. Então você tem que pensar em produtividade, óbvio que o equipamento vai ser fundamental. A estruturação da oficina, na verdade, ela muda o jogo como um todo, né? Até a percepção do cliente é outra, né? E aí eu até me escorreguei do que eu ia falar anteriormente. Quando eu entrei lá na Degard, que eu olhei aquela parede SATA, a coisa mais linda do mundo, a percepção muda, né? O valor muda, a percepção do cliente muda. O custo da hora quando você vai falar de quanto é sua hora homem, né? Uhum. A mão de obra, o valor da mão de obra. Pô, se o cara vê que você está numa oficina bem estruturada, você cobra com mais Propriedade, né? Exatamente. Né? Faz mais sentido até. Né? Agora você tem uma oficina bagunçada, ferramental jogado. Você vai falar para minha mão de obra é tanto. Como assim? Né? Os primeiros 3 segundos que o cara entra na tua empresa, ele já vai visual, te julgar pelo aquilo que ele viu. Exatamente. Vai escanear. Então, é óbvio que não basta só ser, tem que parecer, mas também não pode parecer e não ser. Exatamente. Então, é muito complexo. Mas é importantíssimo para quem está começando pensar nesse primeiro impacto de organização, limpeza e aquele cara metódico. Você pega um cara metódico, ele vai almoçar, ele bota o talher arrumadinho assim, o copo, ele fica arrumando antes de começar a comer. Posição, você pega um cara que vai fechar um motor e um câmbio, é a mesma coisa. Ele tem as ferramentas de uma forma que você fala, o cara é doente, o cara tem toque, só que tem que ser para aquela função. Óbvio que você tem outros tipos de mecânicos que você pode pôr em outras partes, um cara só de manutenção, que vai trocar freio, suspensão, mas você pega um cara especialista em fechar um motor com alta tecnologia, um motor de competição, ou detalhinho de montar a moto. Imagina, você fez lá um tanque todo artesanal pintado, o canal de montar, a ferramenta escapa e dá no tanque assim, e come todas as camadas que tem de tinta. Volta para o zero e faz. Então, treinamento é fundamental, né? Fundamental. Nunca tive na sua oficina. Tá convidado. Mas queria te dar os parabéns. Murilo já convidei umas 4, 5 vezes, mas ele não vai, ele é metido. Você parece um cara bem mais lembra. humilde que ele. Você, por favor, pode me visitar aqui. Não tem problema. Aí eu aceito, eu vou com o maior prazer. Vamos juntos, pronto. Mas pronto, eu queria te agora dizer você que... vai, né? Mas eu já fui, é que ele não lembra. Quando forem, me chamem. Mas eu vejo, acompanho o Fernando pelo YouTube, por exemplo. Vejo o nível dos vídeos, vejo o nível da oficina. Eu sei o nível de oficina. As ferramentas que tem lá são mais ou menos? Estou esperando as minhas, mas dizem que mais ou menos. E é verdade, né? Eu tenho essa percepção pelo vídeo, imagina. Puta, a oficina do cara é top, a oficina do cara é estruturada. Então, tudo começa a fazer sentido, né? Para o cliente, até com relação a isso. Como a gente está comentando e você bem salientou, SATA praticamente ela entrega da catraca ao torquímetro, do elevador ao balanceamento da roda. Na opinião sua, Murilo e sua, Luiz, depois, queria saber por onde começar a comprar ou por onde priorizar a compra, que é muito o que a gente está falando. Os clientes, os colaboradores
E os gestores, o impacto visual é sempre muito forte, né? A ideia é sempre ter uma marca. A SATA consegue entregar tudo numa marca só, mas nem sempre a gente consegue, né? A gente tem a noção da realidade da nação. E pensando nisso, por onde priorizar? Qual seria esse conselho de vocês aí? Por onde priorizar? Como fazer quando não tenho dinheiro para comprar tudo de uma vez só? Eu aprendi muito na porrada que na vida, se você se planejar, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, eu errei muito para entender tudo que eu vou fazer hoje. Se eu puder me planejar, as coisas vão darem mais certo. Mas hoje, primeira coisa, se você tiver condição, faz o planejamento e compra tudo. Não economiza, vai lá e compra, porque no dia seguinte vai ser mais fácil. A nossa hora homem ela é muito cara. Então você está no meio de um projeto, um mecânico seu fala assim, cara, eu preciso de uma chave, daqui 5 minutos você vai perder 2 horas para ir numa loja comprar, aquilo lá sai muito mais caro que você ter comprado aquela ferramenta anteriormente, né? Mas hoje, como os dois falaram, se você tem força de vontade e tem a ferramenta, com um jogo combinado lá, você vai conseguir fazer. Agora, se você tiver a ferramenta especial para aquela atividade, você vai conseguir economizar o tempo, né? Bom ponto. Esses dias eu tava soltando uma caixa de direção de uma Ducati específica, né? E aí o meu funcionário falou assim, a gente precisa ir lá no vizinho aqui, que é um cara com uma oficina de carro, que tinha uma chave X, que eu não tinha. E eu falei, mas como é que você sabe que o cara teve? Ele falou assim, quantas Ducati já passou por aqui? Eu falei, várias, algumas, né? Então, já conheço ele, já pedi outra vez, você nem ficou sabendo. Quer dizer, olha que loucura. Caramba. Ao mesmo tempo, em contrapartida, é uma chave específica só para aquilo. Para uma Ducati, exemplo, né? Ou para uma determinada moto ou outra. E aí a ferramenta também é muito cara, e aí acabou passando. Então, óbvio, às vezes a gente quer ter tudo, mas você vai começar pelo básico, né, também. Então você vai montar um bom carrinho, você vai comprar uma boa rampa, você vai comprar enfim, começa pelo básico, mas começa pelo básico comprando coisas com mais qualidade, aí depois você vai sofisticando e vai aparecendo trabalho. Putz, agora eu preciso disso. Começa a ter volume. Tem necessidade realmente? Tem necessidade realmente. Vamos comprar essa ferramenta agora. E aí também aqui no Brasil, empreender também é bem desafiador, né? Então a gente sabe o jogo que é fácil. Não é para amadores, né? Não, empreender no Brasil é desafiador. Então, às vezes nem dá para você, vou comprar tudo. Eu acho que é possível, né? A então maneira, vai aos poucos, mas vai comprando com qualidade. A maneira mais sensata de começar é com a parte de organização. Então, assim, os carros SATA, com certeza, causam um impacto muito legal. Se você não tem dinheiro para comprar as ferramentas, não abra a gaveta para o cliente ver, mas deixa o carrinho ali. E pelo menos põe as suas ferramentas que não dá para mostrar para o cliente organizadas lá dentro. Então, de preferência nas gavetas de baixo. Escondida. Pega só quando o cliente não estiver lá, você vai lá e trabalha. Mas, enfim. Se organiza com o que tem. Porque você vai causar um impacto visual de cara muito legal e você já começa a pôr as coisas no lugar organizado. Aí, com o tempo, você vai reinvestindo e vai mudando essas ferramentas para ferramentas mais tops e o que você precisa e tudo mais. Acho que é a maneira mais sensata de começar, porque quando o cliente olha aquele carrinho, aquele carro SATA, ele fala, o cara é organizado. Óbvio que lá na frente a gente quer isso aqui, né? Que é esse berço com as ferramentas arrumadas. Isso é muito bacana. Quando você abre a caixa eu vou lá nos meus mecânicos às vezes e abro a caixinha, o carro de ferramentas. E não tem ainda esse produto. Cara, aliás, demais isso aqui, né? E o que acontece? O cara tirou essa chave para trabalhar. Tá lá trabalhando, esqueceu no carro. Aí vai lá no final do dia, vai fechar a gaveta, tá faltando uma chave. Espera um pouquinho. Tá lá no carro, e coloca. Imagina, você sai para testar o carro, na moto nem tanto, mas no carro é normal. Você saiu para testar a primeira curva, caiu embaixo do banco. Plém. Quem nunca achou uma chave de fenda debaixo do capô ali? Exato. Chega os carros para vender lá, às vezes vende um monte de chave de brinde. Esse tipo de organizador surprise, né? Faz uma diferença em tudo, em produtividade, porque o cara vai direto aqui pegar a ferramenta que ele quer, na economia de não perder ferramenta. Então, acaba ajudando muito. Isso aqui é uma coisa que deveria ser obrigatório nas oficinas.
Eu já vi nego, inclusive, improvisar isso aqui com neoprene, com coisas assim que tem aí. O cara ir lá cortar no estilete e desenhar. Imagina o trabalho de... Caramba, que loucura. E a sacada das duas cores, né? Que você preto em cima, tirou, fica verdinho embaixo, fácil de olhar, né? Exatamente o que o Fernando está Fácil de trazendo perceber, aqui para né? nós. E um ponto que você trouxe muito interessante é assim, visualmente sabemos que não tem. Quando a gente pega surpresa no carro, ou cai ou descobre. Qual que é a periodicidade que ou os mecânicos ou os gestores fazem a conferência das ferramentas? Ou não fazem, vai descobrir na hora do aperto? Eu posso falar pela minha oficina, diariamente. Porque se não for diariamente a limpeza e saber se estão todas as ferramentas, passou uma semana, você já não consegue organizar mais. Entendi. É muito difícil. E eu não sou organizado, mas tem gente lá dentro que é Mas organizada, precisa de pessoas organizadas. que faz o papel. A gente, cada 3 meses, faz uma conferência geral, porque a gente dá um carro completo para o mecânico com o que ele precisa. Aí ele começa a trabalhar, eu já pergunto, que mais você sente falta? Te providencie, coloca lá. E ele assina um termo que ele é responsável por aquelas ferramentas, e cada 3 meses a gente deveria ir conferir e ver se está tudo ok ou não, e não perdeu não. E tem até histórias engraçadas da oficina do meu pai, que um cara pegou as ferramentas dele, que meu pai tinha isso na época, ele foi lá no esmeril e fez uma marquinha no esmeril aqui na ferramenta. Todas as ferramentas ele fez uma marquinha, que eram as ferramentas dele com uma marquinha. O outro cara fez 2. Aí quando ele perdia uma ferramenta, ele pegava do cara e ia lá fazia uma mais. Não, essa é minha. Essa aqui é minha, pô. Daqui a pouco tinha ferramenta com 5 marquinhas. Ideia. Caraca, meu. Cara, que absurdo, cara. Hoje não. Hoje já tem mais tecnologia diferente, mas imagina isso, cara. Olha a criatividade do ser humano até onde vai. Muito bom, gente. E aí é comum, né? O pessoal vai se adaptando. Cara, eu perdi, eu tenho que achar uma aqui. Não vou falar pro chefe. E no contexto de vocês, qual que é a periodicidade que faz essa conferência? Eu tô um pouco acanhado porque eu deveria fazer com mais frequência, né? Eu confesso que eu não faço com tanta frequência, até porque a gente cai naquela coisa, né? Quanto mais equipado, mais organizado você está, com melhores ferramentas, mais zelo você acaba tendo, ferramentas novas, etc. e tal, né? Então eu estou num momento de transição ali, eu tenho funcionários que são funcionários de confiança, então eu deixo isso meio aberto, mas de fato tem que existir uma periodicidade nisso, né? Então acredito que todo mês Seria um bom momento. Seria um bom momento para dar uma conferida, até para que eles tenham tudo organizado para eles mesmo trabalharem. Até para produtividade, né? Você imagina, o cara ele perde a ferramenta e não fala nada. Você vai descobrir 6 meses acontece, depois. Exatamente. E aí o que ele faz naquele momento que ele precisa daquela ferramenta? Ele vai pegar o do outro. Já gastou mais tempo do que deveria. Aí quando o outro precisa, está emprestado pro cara que pegou. Começa a ficar aquele negócio que você vai tendo delays. Isso impacta na produtividade. E não é por mal, porque às vezes eu falo, eu não vou ficar conferindo o tempo inteiro a ferramenta dos caras, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa que então fica meio solto. Mas ao mesmo tempo eles também não vêm falar comigo, porque também não querem, sabe, assim. Então é legal fazer periodicamente de verdade um alinhamento. Tem até um carrinho da SATA que ele fala se falta alguma ferramenta e fecha ela. Eu ouvi falar isso aí. Eu ouvi falar isso aí, inclusive. Tava na última Automatic um protótipo desse carrinho. Correto. Absurdo. Deve sair mal, né? Ele aparece na tela lá em vermelho, fica piscando, você esqueceu de colocar a boca número tal na gaveta tal. Deve ser demais, né? Fala o horário e o operador que estava naquele momento trabalhando. Botar o dedo ali. Tira até foto do cara. Até foto. Só não fala onde que a ferramenta foi. Só fala que não está no carro. Mas que não está lá, né? Falta um microchip na ferramenta para dizer que... Vai ser o próximo passo. De repente, produtos, de repente a próxima evolução desse produto aí, hein? Fica a dica. Automec, vocês vão estar lá? Com certeza. Eu acho que é uma necessidade hoje de estar acompanhando tudo que está acontecendo, né? Na SATA a gente está próximo ali, está vendo, mas o mercado ele é amplo, não só em ferramentas, mas organização, outras coisas mais. Então a Automec ela traz isso, né? Para a gente vivenciar isso. Quando você vai numa feira dessa, você fica alucinado olhando os stands de ferramenta, de equipamentos e tudo mais que você pode ter? Alucinado, né? Igual criança, né? É igual criança. É o parque de diversões, né, da gente. Né? Graças a Deus que a gente sente isso, né? Porque a gente respira, vive isso. Né? Então, de verdade, assim,
é ali que você fica antenado com tudo que está acontecendo, ali que você vê as novidades, ali que você se atualiza, né? Então, a gente tem que estar presente mesmo, não tem jeito. Além desse evento da Automec, quais grandes eventos do setor que vocês costumam ir? O Fernando, eu sei que ele está aí já internacionalizado, né? Vai para o Sena, nos Estados Unidos. Esse ano eu não fui. Ano que vem, o ano passado eu não fui, esse ano eu pretendo ir também, mas eu vou ao SEMA tem mais de 20 anos. Primeira vez que eu fui pro SEMA, quando eu cheguei lá, eu olhei a feira, tudo, voltei pro hotel, entrei em depressão profunda. O que aconteceu Cara, nasci lá? no país errado, não é possível. Como assim, cara, loucura, que existe um né? negócio desse? É um negócio assim que é muita informação, você entra em choque. Caramba, Aí depois você vai assimilando, e você vai falar assim, agora eu preciso ver o que eu consigo trazer para o meu mercado, de aprendizado, de equipamento, de peça, de tudo, e aí você começa a ver que, cara, precisa muito investimento. Você pega as empresas americanas, o cara tem 5, 6 ferramentas para o mesmo objetivo. É o gosto do cara que trabalha, a situação, assim, cada hora ele usa uma coisa conforme a necessidade dele ou vontade dele, para o cara sentir a vontade de trabalhar. É louco isso, né? E às vezes a gente tem ferramentas que a gente acaba desenvolvendo aqui porque não existe. Você acaba soldando uma chave num ângulo diferente, tudo. Hoje, com a tecnologia, você não precisa mais disso. Tem chaves que entram em qualquer lugar, catracas que você não precisa dar aquele clique inteiro, ela tem um muito curtinho, você consegue vir apertando o parafuso porque não tem espaço. Então, isso é muito interessante. Sim. Para ângulo mais apertado, tem as ajustáveis. Enfim, tem solução para tudo. Mas esse é um ponto interessante. O comportamento do pessoal de fora é diferente, né? São outras culturas. Várias chaves para o mesmo fim. É muito cultural. Aqui é uma chave para todos os fins. Fala para a gente dessa linha X6 e dos módulos organizadores, que é lançamento da SATA. A linha X6 ela vem para democratizar a questão de polegada e milímetro, principalmente. Ela vai funcionar para 6 tipos de parafusos, independentemente se são milímetros ou polegadas. Land Rover é polegada ou milímetro? Então, na verdade, a Land Rover ela fabricou no Brasil, né? Nossa, então, é uma salada mista. ela tem uma mistura. Nossa. Né? Então, ela... O mesmo carro tem polegada e milímetro. Ela veio CKD, então vinha os carros da Inglaterra e montavam no Brasil. Né? Então, abrasileirou, tem muita coisa ali já brasileirado lá que eles faziam para montar aqui, então... E para quem mexe um carro americano que nem eu, que é tudo polegada... aí é mais complicado. Às vezes, o que é difícil é você falar pro funcionário que a 13 não é a meia polegada. Tem uma diferencinha de gap. O cara pega uma chave de meia... Ele acha que vai dar Até dá, mas não está ajustada para aquilo certinho e vai prejudicar um desgaste, tanto na ferramenta como no parafuso. Então, o legal na SATA é que ela tem as cores, né? Então você pega as chaves além da SATA, o cara acostuma com as cores, ele já sabe, a amarela é tal, vermelha é tal, vermelha. Isso acaba ajudando bastante no dia a dia, né? Agiliza. Nas motos tem diferença também. Tem as duas na mesma moto? A grande maioria é milímetro. American, Harley Davidson polegada. Você tem que ter um jogo, quando aparece tem que ter um jogo. Você faz Harley também? Não tantas, mas faço. Acabei de fazer uma para a própria montadora, inclusive, ano passado. Montadora a gente fez várias já, né? Para as grandes quase todas, né? Eu já fiz. Então, e Harley fiz ano passado. Uma Sportster nova para eles. Qual a sua moto Polegada. preferida? Eu ia perguntar isso, mas porque aí- aqui tem um especialista da Ford, especialista da Land Rover, e você, qual que é a marca que você é apaixonado? Puta, mas aí é jogo duro, hein, comigo. Ele falou que montou para todas as montadoras, ele se É, colocou como é que numa agora você me situação, botou ele vai numa- perder um projeto de alguém aí. É um abafa, então abafa. Qual que é a minha predileta é sacanagem, né? Mas eu vou te falar projetos que me pegaram mais por algum motivo pessoal, por exemplo, né? Então, e aí não é uma questão de preferência por marca, tá? Então, eu tive uma história de 10 anos com a BMW. Isso quem me conhece sabe. Né? Eu trabalhei lá 10 anos. Né? Então, quando eu fiz a primeira R18 que veio para o Brasil, que eles me chamaram para apresentar essa moto no salão, foi um motivo de orgulho para mim. Né? Foi um complemento de uma história. Então, ela realmente tem um componente aí emocional que pegou, que eu achei bem bacana de fazer. Não foi uma moto tão complexa quanto outras, né? Mas foi uma situação que me deixou muito feliz. Né?
Então, Legal. pela realização, pela história que eu tive com a marca antes. Em termos de complexidade e resultado, aí tem algumas. Mas eu vou falar que teve uma específica das minhas prediletas, que a gente chama de Daruma, essa moto. É uma Honda CB1000 e conforme muda as cores do ambiente, então você coloca uma luz negra, por exemplo, ela troca de cor, ela acende. Né? Isso foi uma alusão às luzes de Tóquio. Né? Então, essa moto para a própria montadora também, essa moto maravilhosa. Então ela é linda na cor ambiente, aí quando acende a luz ela dá um up, daí quando você coloca a negra ela estoura e vira outra coisa, fica incrível assim. E é uma moto conceito, obviamente, né? Mas é um trabalho muito interessante, porque eu não podia mudar estruturalmente a moto, eu tinha que pensar em algo muito diferente. E o resultado ficou assim, alucinante. Assim. Então, o VP, CEO, assinou, tal, então veio. Tal. Essa moto marcou muito também. Qual a moto que você não faria? Ô louco, Batistinha. Se perguntar para mim qual carro que eu não quero ter, eu falo um Peugeot. Eu já tive 2 e me arrependi amargamente. Deixa quieto. Nada contra o Peugeot novo, mas enfim. Teremos Olha, que te perguntar para dar um corte, porque isso aqui vai dar um corte ótimo. Qual moto você não faria Pois e é. quais carros vocês não fariam? Sacanagem, hein, Mura? Cara, eu tô fazendo uma mobilete, pra você ter uma noção. Por quê? Porque eu gosto de coisas fora da curva, sabe? Assim, eu gosto de coisas... Eu não tenho assim, você só faz isso, né? Então eu tenho um puta cliente que chegou lá, eu tenho uma mobilete antiga e tal, você quer fazer? Eu falei, cara, uma mobilete, sério mesmo? Ele é novo ainda, ele aprende. Porque se perguntar qual carro que eu não restauro mais, é um Carmanguia. Não faz? Não faço. Porque todo cara funileiro bom que você achar que faz um Carmanguia, ele só faz um. O segundo, nunca mais na vida ele quer fazer. É isso aí. Só Vou o te primeiro. explicar. Tô errado? Aí, ó. Não, vou tá explicar certíssimo. por quê. Eu não tenho essa... O Carmanguia, ele vem de Essa fábrica restrição de ainda. 12 a 16 quilos de estanho no monobloco dele. Ele sai as portas e os 2 capôs, o resto é uma peça única. É. Então, enquanto não bateu, ok. Beleza. O dia que der a primeira batidinha, não precisa ser forte, Estamos falando em 20 anos Ferrou. atrás, não é nem com tecnologia de arrumar o carro hoje. desconjunta tudo. Então, cara, o Carmanguia que eu restaurei, eu tinha que fazer vidro sobre encomenda, porque o vidro não servia mais. Eu quase fiquei louco com esse Carmanguia. Era de uma senhora, ficou Caraca, maravilhoso. mano. Preto, Cadillac, com teto champanhe, estofamento marrom. Ficou lindo, mas, cara, nunca mais na minha vida eu quero fazer um Carmanguia. Deixa Flaria e quieto. pintura, não dá mais. É ele, o SP2, são carros complicadíssimos que são uma peça só, né? Então não sai paralama, não sai nada. Então. Não, e se bater desconjunta tudo. É. É um drama. Qual carro que você não faria? Cara, eu, na verdade, é o seguinte, eu não tenho essa experiência de fazer vários carros como você fez e ele com várias motos que você fez. Então, na prática, você falou que não faria um Carmanguia. Aí, se for falar de alguma coisa, seria por marca, mas hoje eu só faço um carro que é a Land Rover. Então vamos mudar a pergunta para ele. Qual carro que você não venderia? Para o teu cliente te correndo atrás de você, já que você sempre vendeu o carro. Qual o carro que você não venderia? Tem alguns, né, meu? Se você for falar de Peugeot, acho que o Peugeot seria um. Vocês Eu não acham que o concordo. Peugeot sofre um bullying, assim? Desculpa eu falar isso, que eu tô olhando a ótica da moto, mas eu sinto um bullying, né? Assim, às vezes, né? Eu Você não gosto do recorrente, carro veja uma francês. Eu peguei, conteúdo, não, vou recorrente. explicar por quê. Enzo Ferrari tinha um Peugeot. Olha, ó, O tá motor vendo? Peugeot é muito legal. Agora, eu comprei um Peugeot de leilão que eu olhei com a minha toda experiência que eu tinha na época, faz sei lá, uns 20 e poucos anos, e falei, cara, esse carro eu vou arrumar fácil. Este carro estava no pátio da concessionária e a concessionária canibalizou o carro. Com todos os carros Peugeot que entravam com algum problema, eles faziam assim, ó. Plum, trocavam. Quando eu arrumei o carro, a batida que tinha, que não era muito grande, e tentei funcionar o bendito Peugeot, tudo estava quebrado, tudo estava queimado, todos os modos do carro, eu quase fiquei louco. Aí um amigo meu que tinha oficina, eu quero comprar esse carro do jeito que tá. Falei, Tome. Porra, vai. quanto Leva. você quer pagar? Eu não vou falar o preço, quanto você quer pagar? Top, leva embora. Eu peguei trauma. Mas isso é muita sorte, né? Se chegar um cara desse e querer fazer isso, isso não acontece comigo. Você conhece o cara, o Marota, que tem a concessionária Fiat no interior. Na época ele adorava desafios e ele quis comprar o carro. Falei, vai com Deus, não vou nem pensar. Mas, enfim, vacilei. Fui muito ingênuo e inexperiente de pegar um carro que, assim, no leilão você não consegue ver, né? A parte eletrônica. E a concessionária Meio na sorte, tirou né? tudo. Dei muito azar. E aí desisti. Esse carro É meio eu na sorte ou desisti. não? Então peguei Mas trauma de Peugeot. Entendi.
Mas na sequência deu sorte, ver um rapaz aí para comprar e salvar sua vida. Ainda bem, né? Tem que ter fé, né? Sempre. Tem que ter fé. É. Exato. Bom. O que mais temos para nós? Você ia falar dos módulos organizadores. Boa. Os módulos organizadores. Temos os novos carros e os módulos organizadores, que dá para montar oficinas de qualquer tamanho. P, M, G, Extra G, S, enfim. As possibilidades são infinitas, mas uma coisa é certa. Temos a organização ideal para o espaço de qualquer oficina e qualquer profissional. São armários. São armários. Aí tem um pouco de tudo. São armários que vão do teto até 2 metros, 2,5 metros de altura. E módulos sequenciais que você consegue colocar, a grosso modo, comparando, como se fosse 3, 4, 5 carros de ferramentas sobre uma bancada. Mas o cliente, ele tem acesso aos tamanhos dos módulos e ele monta do jeito que ele quer, é isso? Exatamente. Não tem o trabalho de analisar e fazer um projeto para o cliente como o pessoal faz cozinha, esse tipo de coisa, não, né? Tem os módulos fixos e o cliente... Corretamente. Tá. Você tem a liberdade de selecionar qual módulo e a quantidade de módulo, mas a gente não consegue personalizar igual você comentou. É um módulo que tem 1,5 m de comprimento, precisa de 1,20 m. Aí a gente já não consegue fazer. Precisa se adequar numa composição menor, mas conseguindo adequar dentro dos módulos que nós temos, se não me falha a memória, vou pedir uma ajuda para a produção aqui depois, ou se eu tiver errado, coloca no comentário. Se não me falha a memória, são 7 ou 8 módulos que vocês podem escolher, define o setup e fazem a compra. Aí desses 7 vocês vão falando, eu quero 2 módulos número 1, 3 módulos número 4. E vai adequando ali ao espaço que vocês têm. Se eu não me engano, são 7. 7. Por que eu tô falando isso? A gente está namorando essa história, porque a The Garage, ela criou um braço hoje de arquitetura de garagem. Então, você que tem os carros maravilhosos, mas quer ter uma garagem, hoje a gente faz essa parte de decoração, desde uma decoração até construir uma garagem do zero. E uma das coisas que é desejo de consumo de todo mundo é ter esses armários organizadores. Mesmo que não vá usar. Isso mesmo que não vai usar. É interessante. Eu tenho algumas garagens que... O impacto visual que a gente falou antes. Eu tenho algumas garagens que a gente já está em produção delas, que é exatamente o que ele falou. Assim, eu quero ter as ferramentas ali para saber que elas estão lá, que compõem a garagem dele. Não necessariamente ele vai usar, mas ele quer saber que tem lá isso daí. É um pouco diferente do americano. O americano, ele tem aquelas garagens lotadas de ferramenta e os carros ficam do lado de fora. A garagem é para as ferramentas. É impressionante como o homem pira com ferramenta, né? Ele começa a falar que os módulos, já começa a fazer conta na minha cabeça. Eu falei, cara, eu começo a falar, cara, vou acabar com o meu dinheiro comprando ferramenta. Por favor. Eu, quando eu comecei essa história com a SATA, começou a me dar... como é que se chama? Coceira, ansiedade, desejo. Formigamento. Mas o dia que chega ver aquela oficina com tudo novo, sabe? Tem jeito, né? Você fica louco mesmo. Cara, que legal. É a tal da onda da Man's Cave, né? Man's Cave pra lá. Diz que a mulher controla a casa, né? O cara quer controlar pelo menos a garagem. O espaço dele ali. O espaço dele. Não, mas é sério. Mas a mulher te controla, então ela vai controlar a garagem também. Só a limpeza esperando. Porque, é ali onde ele é o ambiente, quem tem que limpar. né? Bom ponto, hein? Bom ponto. Fui indelicado aqui. Limpeza. Depois que a gente terminar esse ponto, vamos falar sobre limpeza e o quão mais fácil é limpar no cromado ou no fosco. Porque, além da organização, manutenção, imagino que a limpeza deve ser algo que vocês peguem bastante no pé do pessoal. Mas, desculpa, eu só quis aproveitar o gancho aqui para falar. A limpeza é fundamental, né? Um ambiente limpo e organizado faz toda a diferença, não tem nem o que falar. A gente treina os caras para fazer um serviço limpo, às vezes você pega um cara novo que entrou que ele veio de uma condição não tão boa e o cara está acostumado a muita sujeira. Cara, eu vejo aquilo, me dá arrepio. Eu falo, para, vai lá se lavar e volta. E se precisar fazer isso 5 vezes durante esse trabalho, você pode ir lá, não é problema. Mas se não começa a ficar a impressão digital dele em tudo. Você fala assim, é porta, é ferramenta, é carrinho, é tudo. Não, tem um arrepio disso, cara. Acho que limpeza é um negócio fundamental. Fundamental. Eu acabo dando um pouco de exemplo, porque eu tenho toque. De certa forma eu sofro um pouco com isso, né? Eu tenho um pouco de toque mesmo. Acho que é algo tolerável, mas tenho.
E com limpeza um pouco também. Então eu pego muitas vezes, vou lá e eu mesmo limpo, sabe? Assim, tipo, eu pego a vassoura, vou lá dar uma limpa. E você acaba dando exemplo, né? Então quando vem de você também o ambiente acaba sendo favorecido, né? Pô, se o cara tá lá limpando, não vou deixar mais sujo, né? Se o cara tá lá. Um pouco disso, né? Sobre isso. Eu imaginava que a limpeza era no final do dia ou no final da semana. A limpeza acontece, então, pode acontecer várias vezes durante o dia do A trabalho? princípio, em cada finalização de trabalho. Finalização Mas de trabalho. Quando você tem uma situação que, quando você olha, incomoda, porque esse toque que ele falou que tem é normal, se eu também tenho, para mim não é um defeito, você pode canalizar isso de uma forma Positiva, né? positiva, tem que saber canalizar. Você tem que parar e organizar e limpar durante o processo. Imagina, você vai fazer uma cirurgia, aí você chega lá na mesa do médico, todos os instrumentos do médico numa bandeja jogar de qualquer jeito. Você vai ver, esse cara não vai fazer uma cirurgia bem feita em mim, pelo amor de Deus. Agora, se tá tudo organizadinho, bonitinho, tem uma instrumentadora, uniformizada, luvinha, não sei o que, eu falei assim, cara, dá anestesia aí, deixa eu dormir que eu vou relaxar. Tô tranquilo. E o carro é a mesma coisa. Quando você entra numa oficina e vê o esquema organizado, você fala assim, esse cara vai cuidar bem do meu carro. Agora, se você vê uma bagunça, é difícil, você começa a ficar com o pé atrás. Total, de acordo. Não é que o cara tá lá com a solda, né? É isso mesmo, Murilo, estava certo. O pessoal comentou aqui, são 7 módulos. Pronto. Boa, perfeito. Tem algumas perguntas dos Eu já tô internautas namorando aqui, eles, na verdade, ali já... E vamos aí fazer uma para cada um. Luiz, qual a ferramenta mais cara que você já comprou? E valeu a pena? Agora, eu acho que, pensando numa peça única, talvez seja uma rampa mesmo, né? E agora, inclusive, vamos retomar o assunto, né? Estou esperando a rampa SATA, tá? Só lembrando. Só para deixar no radar, não deixa Só de para esquecer. deixar no radar. E desculpa, Fernando, qual que era? Qual era A ferramenta mais cara que você comprou. E se valeu cada centavo? Vale, com certeza, valeu. Acho que ferramenta cara cai naquilo, né? Melhora tanto sua produtividade que é investimento para o seu negócio, né? E com certeza vale a pena. Se você tem condições, vale a pena, com certeza. Mas qual ferramenta seria? Torquímetro, uma chave de aperto, Uma um que você alicate? comprou que você lembra que você fala assim, cara, isso aqui doeu para comprar e depois a sua análise se valeu a pena ou não? Eu acho que teve em outro momento um outro carrinho completo, com um jogo de ferramenta completo, em que eu precisava dar um upgrade nele e eu fiz isso. Não foi fácil naquela situação de início, mas e aí sim, respondendo, valeu a pena com certeza. Legal. E você, Murilo? Murilo, alguma ferramenta que você comprou e se arrependeu no primeiro uso? De má qualidade, né? Fala uma que você comprou e a hora que você for usar, você fala assim, o que eu fui comprar essa ferramenta? Pelo amor de Deus. De ferramenta que eu me arrependi, assim, acho que foram algumas lá que eu não tinha condição de comprar uma marca boa. E eu falei assim, cara, é o que eu posso, vou comprar. E aí você viu que não durou nada. Você assim, lembra um alicate, uma chave de fenda, alguma coisa que... Eu não lembro assim específico alguma coisa, mas eu lembro de situações de comprar uma marca Xing Ling lá e falar, pô, mas vocês precisam de ferramenta de novo? Mas você comprou uma vagabunda, não Isso é horrível, durou né? nada, né? E você, Fernando, qual que você se arrependeu? Uma ferramenta que você comprou e se arrependeu? Putz, já teve várias. Aí você pega um alicate de corte que você vai cortar algo um pouquinho mais resistente e já forma um dente no corte do alicate. Você fala assim, mas não é possível, cara. Várias coisas aí, chaves, catraca principalmente, quando você começa a usar e a catraca quebra ou não é precisa, não vale a pena. A gente tem mania, né? A gente vai numa vitrine e olha, quando você olha, mas aquela ali foi o que me chamou mais atenção, você vai ver a mais cara. Ferramenta é muito isso. Uma coisa que a SATA popularizou, mas ainda tem diferença uma ferramenta de qualidade para uma ferramenta zero qualidade. Com certeza. Então, Eu acho Sempre que- terá, né? Acho que quando você fala que você tem uma ferramenta com garantia vitalícia, né? Eu acho que aí ele já muda o patamar, né? Então, Com certeza. Como as pessoas veem, né? E como ela confia na marca, né? Também. Não, como a própria marca confia no que ela faz mesmo, Perfeito, né? Para dar uma também. garantia como essa. Né? Porque Perfeito. eu fabrico um quadro de bicicleta lá que o cara me perguntou um dia qual que é
Eu falei, enquanto a Benta estiver aberta e a gente estiver aqui, a garantia existe, é para sempre. Mas como assim se dá garantia para sempre? Para sempre. Então, eu acho que a SATA dá uma garantia vitalícia, isso já é a prova da qualidade que ela garante que tem, né? Isso é muito importante. Luiz, se você fosse montar uma oficina do zero, só com 5 ferramentas, quais seriam essas 5 ferramentas? Olha, primeira coisa que faz falta numa ferramenta, que é imprescindível numa oficina, é você ter uma boa rampa, daí você ter um bom carrinho, aí você ter um bom jogo de chave. Vamos aí, rampa. Rampa, um carrinho completo. Jogo de chave. Claro, um jogo Carrinho de chave. completo já tem um monte de ferramenta dentro. Aí, Vale essa quando eu resposta? falo carrinho completo, é Porque porque ia falar uma chave de feno, um dá, alicate, um um martelo, vamos, uma Allen, vai, uma... vai. Não, o carrinho assim, tem não, aí quantas ferramentas não dá. dentro? Se tiver um carrinho só de chavaria, pronto. acabou, Não é dá só para você chavaria. eliminar uma chave ou outra, porque é um complemento ali de chaves que você precisa, obviamente, né? Eu tenho uma boa máquina de solda, por exemplo, e vou entrar num cabe aqui muito, mas isso talvez fique para um próximo podcast. A gente tem sofrido no bom sentido, né? A gente tem sentido, né? E tem presenciado, na verdade, a incursão das novas tecnologias nas oficinas, tá? Isso aí pode até ficar para um próximo. Então, hoje, quando ele me pergunta o que você precisa, por exemplo, eu aprendi a lidar com as minhas máquinas 3D, por exemplo. Então, eu tenho máquina 3D lá hoje, operando sem parar. Melhor funcionário do mês, ela não para nunca. Caramba. Então, e são coisas que antigamente não existiam, né? E que hoje compõem muito dentro de uma oficina de customização, né? Você poder modelar uma peça, então a tecnologia vai mudando e É uma máquina de impressão 3D. É uma máquina de impressão 3D. Então, Legal. por exemplo, ela era impensada há um tempo atrás, depois passou a ser pensada, daqui a pouco ela é imprescindível, né? Então, olha que loucura que é isso. Então, consegui responder? Não, acho que conseguiu sem problema. Tecnologia é isso. Você vai Tecnologia você é quer isso. cada vez mais. Você quer cada vez mais, A mas gente tem 3 impressoras 3D lá e agora já estou pensando Aí, ó. num software Aí, de engenharia CNC. reversa para escanear. Caramba. Porque quando você vai fazer eu quero criar uma peça com esse formato aqui. Quem desenha? então, Tentativa e exatamente. erro. Porque Você vai ficar dezenas e dezenas de horas para chegar naquele desenho que você precisa. Com um scanner de 3D e o 3D. software de engenharia reversa, você faz isso Que é isso. muito Pra rapidamente. Para complementar, eu tenho 2 de 3D, mas tem que ter o scanner, você tem que ter um bom computador, você tem que ter bom software, você tem que saber operar. Não é só a máquina, né? tudo Na um verdade, conjunto, é um né? conjunto ali. É isso. Entendi. Murilo, qual é o maior erro que você já cometeu na sua oficina? Desorganização. Legal. Caramba. O que você espera, Luiz, de um mecânico bom? Confiança, preciso de confiança, mas espero comprometimento, né? Assim, quando um mecânico ele está comprometido com o trabalho, você já tem a probabilidade de sucesso com ele aumenta muito, assim, né? Então, o comprometimento com o trabalho. Confiança antes, comprometimento depois, eu acho. Legal. Tem algum perfil profissional que não entra na oficina de vocês? Eu acho que não, assim, essa restrição total, não. Eu acho que cada profissional tem uma qualificação diferente, né? E aquele cara que faz tudo, às vezes é um problema, né? Então, o ideal era a gente ter profissionais especializados, mas como a empresa é pequena, então você tem que ter um cara que entende tudo ali e que faça um pouquinho de tudo bem feito. Né? Não. E está cada vez mais difícil. Nossa. Mão de obra não está fácil. A gente é refém assim, de serviços muito especializados, né? Então, é desafiador para a gente que está empreendendo, né? Além de ter o olhar artístico e da gente ser o customizador ali, a gente também é o empreendedor. E com certeza eles, tanto o Mura quanto eles sentem isso, né? A mão de obra não. Especializada, boa, ela não é fácil, né? Então, mas te respondendo, não tem nenhuma restrição a perfil, de jeito nenhum. Acho que Legal. Tem alguma ferramenta SATA que você não emprestaria nem para o seu melhor amigo? SATA nenhuma, não emprestaria nenhuma. Dizem que ferramenta, né? Sua moto, sua ferramenta, você não empresta para ninguém, né? Existe Tem esse Se ditado puder aí. não emprestar ferramenta nenhuma e não emprestar sua motocicleta, né? Já diz que isso não se faz, né?
Acho que nem Murilo, gostaria de se emprestar você nada. pudesse dar um conselho para quem está pensando em montar uma oficina, você acabou de montar uma, como você falou, você era do universo de compra e venda de carro, ajudar os caras a realizar os sonhos com os projetos, e agora você entrou nessa de montar uma oficina. Que conselho você poderia dar para o pessoal que está pensando em montar uma oficina? Se planeje, estuda bastante, visita um monte de oficina, vê tudo que você acha que é funcional. Ele não me visitou até hoje e montou uma oficina, então eu não sou referência para ele, é bom saber. Mas Agora, a gente vai lá. agora ofendeu. Mas Agora já está ofendeu. combinado, Já marcamos mas a a gente visita. vai. Agora, Coração muito peludo, Não, mas- muito peludo. Não, mas a gente vai. Mas nós falamos dessa visita, né? Vamos lá. A gente falou. Falamos. Vamos deixar esse coração estuda, polido que nem se a ferramenta organiza aqui mais. SAP. Eu acho que assim, é muito importante, e aí existem perfis diferentes de oficina. Então tem o cara que vai trabalhar com carro novo, tem o cara que vai trabalhar com restauração, tem o cara que vai fazer funilaria e pintura. Mas você querer ser bom para prestar esse serviço para o cliente, eu acho que você tem que ter as referências. Eu acho que a oficina do Batistinha, sem dúvida nenhuma, é uma referência para qualquer um que queira ter uma oficina, né? Então ele vai desde a restauração até a performance, não sei, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que você tem que se planejar, visitar as principais oficinas, e aí fazer um planejamento. Você tem dinheiro para comprar ferramenta? Para comprar tudo? Legal. Não tem? O que é primordial? Organização. Eu sofri muito e eu falei sobre isso, sobre organização. Então eu comecei uma oficina interna minha, quando eu vi, aquilo virou uma bagunça. E depois, para você consertar a bagunça, ele é muito mais complicado do que você começar organizado. Então, se você tem condição de procurar um consultor, cara, eu quero montar uma oficina aqui, eu queria uma consultoria disso daqui, como é que é isso, como é que é aquilo, desde da parte financeira ali, de como é que funciona esse negócio de ter que emitir nota, né? Porque o cara começa aquela bagunça na empresa, de qualquer jeito. Então, paga com cartão pessoal, faz isso, faz aquilo. Quando o cara quer corrigir isso Uma daí... coisa que tem que se programar muito, que o pessoal não pensa, que é a parte legal. A parte Porque legal. quando você tem uma empresa formal e tem o custo Brasil nas suas costas, Isso. muitas vezes no mercado falam que isso é caro. Mas estão Exatamente. te comparando com empresas informais. Agora, este informal, que é a grande maioria das oficinas no Brasil, se esse cara for bom em crescer, ele tem que passar para a formalidade. E essa transição é muito complicadíssimo. difícil. É Então, muito difícil. Você importar uma peça e pagar os impostos certinho, você emitir a nota fiscal, como ele falou. Então, assim, eu acho que a oficina, às vezes o cara é muito bom. Ele é um mecânico que trabalhou numa oficina e fala, cara, ele vai lá, cobra caro no carro lá, eu vou montar minha oficina porque eu sei tudo. E o mais complicado, Não é às só vezes, isso, na não. oficina, Não é só isso. não é só realmente arrumar ali. Eu acho que é esse todo, né? Então, se planejar, se organizar para você começar certo, né? Então, eu acho que isso é super importante. Eu daria o conselho para a pessoa estudar muito sobre o assunto e começar uma empresa já organizada ali. Então, tem o Senac, Senai, tem um monte de ajuda aí que o cara pode pedir essa ajuda financeira ou pedir ajuda ali para montar E muitas vezes ele também trabalhar numa oficina referência Importantíssimo. E aprender esse local. Né? E quando for sair pela porta da frente, não pela porta do fundo. Isso é muito importante que ele falou, né? Então as exato. portas nunca se fecham. Exato. Eu vários caras que eu contrato, eu já falo desde cara. Eu falo, se você tiver a intenção de montar a sua oficina, não tem problema. Nenhum. Você fique aqui o tempo que você ficar, mas vista a camisa. Seja honesto consigo mesmo, comigo e consigo mesmo. E quando você for sair, vamos fazer a programação. Como a gente está em constante mudança, tem tipos de serviço hoje que eu não pego mais. Agora, se esse cara está montando uma oficina, eu posso indicar para ele vários serviços. Isso dentro do meu universo. Porque a gente vai mudando, evoluindo, crescendo, a gente tem coisas e fala, isso aqui não vale mais a pena para mim, não quero mais fazer. Você tem que tomar essa decisão quando o negócio incha, quando o negócio cresce, senão você começa a patinar. Então, o cara montou a oficina, saiu pela porta da frente, cara, manda pro cara, o cara foi treinado aqui, foi feito, pode continuar aqui que esse cara vai te atender direitinho tudo. E muitas vezes funciona, mas infelizmente algumas pessoas às vezes não pensam dessa forma, né? Eles querem
tirar vantagem, pegar algo que não lhes pertence, roubar de alguém, isso não funciona. Meu pai sempre falou para mim, você pode enganar um cara uma vez, outro cara outra. Todo mundo sempre você não vai enganar. O maior malandro que tem que andar na linha. Então, seja honesto. Exatamente. Seja verdade. Eu já vi muito cara que ele tem um modus operandi de um piloto automático de 50 km por hora, quando ele trabalha para alguém. Aí quando ele resolve montar o negocinho dele, o cara trabalha 150 por hora. Aí acaba casamento, acaba tudo, não tem tempo para mais nada. Cara, por que não agia dessa forma quando eu estava empregado? É verdade. Empregado. A gente falou um pouco sobre isso. Hein? Você pega um Elon Musk, um Steve Jobs, um desse cara, com certeza ele tem vários caras abaixo dele, estou falando uma proporção inimaginável, mas tem vários caras abaixo dele que tem muita grana e vive muito bem. Então, quando você tem algo que você está construindo e você acredita, você pode ter pessoas chaves ali que vão viver bem daquilo. Com certeza. Que muitas vezes o cara tem que entender que ele não tem condição de gerenciar uma empresa, porque ele é um excelente técnico, ele não é um empreendedor. Exatamente. Só que esse excelente técnico, caminho certo, muito. ele pode se dar muito bem, ou pode montar uma oficina e se dar muito mal. Se dá muito mal. Eu tive um funcionário que ele era muito bom em CB750, tipo, um modelo de moto. Desmontava e montava assim, como eu nunca vi. Um dos melhores mecânicos que eu vi de moto. Mas era meu funcionário. E aí, ele não, eu percebia que ele não tinha noção do bastidor do empreendedor, do dono da oficina, dos problemas que a gente tem no dia a dia, dos desafios, vamos chamar assim, né? Até que um dia eu percebi, eu falei, André, você tinha que montar a sua oficina. Você tinha que montar a sua oficina. Ah, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Aí o que ele fez? Ele montou a oficina dele. Hoje eu mando serviço para ele, pontual, minha relação é excelente, mas ele disse, pô, você tinha razão, hein, cara. Cara, como é difícil, né? Então, porque é isso, é muito bom naquilo, muito bom tecnicamente, né? Sim. Mas aquele lucro todo, que né? você tem na oficina que o cara acha que aquilo é fácil, esse lucro vai embora de várias formas. Já teve situações lá do cara, ajudante geral, ligar um Mustang, ele pega acelerado, ele engatou o carro, não era autorizado nem ligar o carro, ele engatou o carro, derrubou uma cerca em cima de um outro Mustang. Aí, ó. Arrebentou 2 Mustangs. Eu tô falando de Meco ano. E imagina o que deu. Já teve caso lá do cara trocando lá um kit supercharge e deixou cair uma porquinha dentro do motor. Você vai cobrar Quando dele? ligou o carro, para. Teve que desmontar o motor inteiro, machucou o pistão, machucou o cabeçote. Tivemos que arrumar tudo na garantia. Ou seja, até posso falar para o cliente, olha, aconteceu um problema, a gente vai resolver tudo, como a gente sempre faz, mas você não vai cobrar de ninguém aquilo vai sair do seu bolso. Exatamente. Então aquele lucro que o cara imaginou, que ele imagina quando ele vai montar a oficina? Eu nunca vou tropeçar. Você vai tropeçar, meu irmão. Você vai tropeçar e você vai errar. E você tem que ter lastro, porque o cliente muitas vezes não quer que você não erre. O cliente quer que você resolva o problema. Sempre. Exato. É muito o que você falou. O problema não é o problema, é resolver. Exatamente. O cliente quer que você resolva. E a grama do vizinho é sempre mais verde e a do chefe é de multicores, né? É muito que vocês trouxeram. Fala, caramba, tô lascado aqui, meu chefe tá numa vida boa. Não. Tá. Já 5 que hoje. Eles que não enxergam o desafio individual ali de cada... Exatamente. Seja do chefe ou de outras camadas da operação que não estão ali, né, junto com eles, não são os pares deles. Mas todo mundo tem seus desafios e uma coisa é certa, não é fácil. Superar desafio não é fácil para ninguém. E isso leva a gente a uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo também. O que um dono de oficina precisa aprender sobre gestão para não quebrar? Três conselhos aí de vocês. O que poderia ser isso, na percepção de vocês? 3 conselhos que um dono de oficina tem. Gestão. O Murilo citou muito bem. Ele já falou um pouco sobre isso. Eu vou dar uma reforçada aqui. A gestão organizacional é fundamental. Isso já foi falado, mas eu reforço, isso é fundamental. Você saber lidar com a organização e você tem que ter uma gestão sobre isso, não é fácil. Gerir pessoas inclui isso, né? Então, gerir pessoas é muito difícil, cara. Então, assim, a minha oficina, ela tem um tamanho menor que a do Batistinha.
tem um porte menor que a de garagem, eu sofro com isso. Eu tenho terceirizados também, gestão de pessoas. Eu lido com terceiros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não tenho pintura dentro da minha oficina. Eu tenho pintor externo. Mecânicos pontuais para coisas específicas, eu tenho mecânicos externos, como eu disse agora. Eu tenho que gerir o tempo das pessoas, o prazo com as pessoas. Eu tenho que gerir a expectativa das pessoas. Eu tenho que gerir o dinheiro. Então, a gestão organizacional, a gestão das pessoas e a gestão financeira. Então, são 3 coisas que não estão relacionadas ao trabalho da customização, ao trabalho operacional da oficina, mas que são fundamentais, eu acho. Então, gestão de dinheiro, gestão de pessoas, e a gestão Financeira. Gestão financeira, gestão de pessoas e a organizacional. Acho que é isso. Tem mais alguma aí? Eu acho que ele colocou muito bem, né? A organização eu já falei bastante. Eu acho que a gente tem que ser psicólogo hoje para tratar Mas com o funcionário. Então, eu acho que você precisa... Pô, Se se eu você fosse falar com a escolher uma, palavra... Se for só com funcionário, tá bom, é com cliente. Essa é a Não, é com tudo, mas com filho em casa, com filho todo em casa, mundo. exatamente. Só que ele falou da oficina, inteligência né? Então, emocional. Inteligência emocional. A oficina hoje, cara, você tem que saber a palavra certa para falar com o teu funcionário. Se você falar diferente, ele já acha que... Então, eu acho que a psicologia ela é super importante ali na oficina. E eu lido muito hoje com hora homem. Entender o que custa a hora homem. Porque a gente, às vezes, precifica um projeto lá e fala, pô, tô ganhando dinheiro pra caramba, cobrei 1 milhão no projeto. Só que a gente não consegue entender quanto custou a hora homem de tudo aquilo lá. Né? Então você vê o cifrão, você acha que você está ganhando Você tem dinheiro. que aprender com os erros, né? Eu fiz recentemente um resto mode lá, não vou citar carro, nada, tudo. O cara gastou 340 mil reais, eu não fiz uma restauração completa, foi um swap para LS, upgrade de freio, interior, não sei o quê, 340 mil reais, 3 anos, dá uma média de 9 mil reais por mês. Aí eu vou te falar uma coisa, eu tenho 15 vagas úteis nessa empresa, na garagem. 15 vagas vezes 9 mil reais não paga o custo fixo da minha empresa. Ou seja, esse carro me deu prejuízo, eu paguei para o cara levar o carro. E ele achou que custou caro, né? É isso, sobre você cobrou 1 milhão, na verdade, pro cara 1 milhão é uma puta grana, só que você gastou 1 milhão e 200 para fazer o carro dele. Às vezes o cara não entende, ou seja, é muito simples fazer a conta. Eu tenho 15 vagas, 9 mil reais vezes 15 não paga o custo fixo da empresa. Tem 25 funcionários, são 1.100 metros quadrados, aluguel, IPTU, imposto, nota fiscal, papapá. Aí tem contador, você paga aqueles exames que você faz nos funcionários cada 3 meses, porque senão o cara entra dizendo que adquiriu a doença dentro da sua empresa, então você paga uma clínica para fazer isso. Cara, é tantas coisas que o custo do Brasil custa que você fala assim, cara, não vale a pena. O que está acontecendo nesse mercado de customização? Os caras estão desistindo de fazer. Fala, esse tipo de serviço eu não quero fazer mais, porque... E versus tempo, né? Porque também tem a variável. Você cobra, mas aí quanto tempo fica essa moto ou o seu carro dentro da oficina? Foi o que ele demora. falou. O carro ficou 3 anos lá, custou uma fortuna e ele tomou prejuízo. Divide por mês, né? Quanto foi mensal? E aí você faz por honra, por nome. Tem um nome, eu vou manter. Cara, tem limite, cara. Você continuar nessa pegada, vira se assinar um atestado de burrice. Não, você vai quebrar. Se você continuar fazendo isso, você vai quebrar. Então, literalmente, você precisa entender. E o nosso desafio hoje é entender quanto custa a hora homem, entendeu? Então você tem X profissionais, aquele lá ficou X tempo no carro, esse ficou... E pra gente saber na risca ali, na unha, quanto custa um projeto. Mas isso é difícil pra caramba, essa é a teoria. Né? Na prática não é tão fácil assim fazer isso. Isso aí. Cara, foi legal o bate-papo, bacana, bate-papo de oficina. Vocês vão estar no Automec? Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, para quem for no Automec, essa galera vai estar lá. Vai levar uma moto lá no stand Sato ou não? Nossa, poderia, hein? Vamos combinar. Moto cabe fácil, cara. Verdinha, Um pondo em cima de uma Maverick Sata, você pode levar a moto. Já vi que tem um Maverick Sata lindo lá no stand. Vai teremos. Podemos pensar para quem estiver aqui, aproveite também. Aqui ou lá, aproveite para visitar. Quem der sorte vai encontrar com essas figuras queridíssimas, profissionais de excelência. E quem sabe a gente não continua um papo de oficina por lá também, ali no stand, com visitantes e tudo mais. Um maior prazer. Luiz, prazer, obrigado por ter vindo, Murilo.
muito prazer. Eu que agradeço o convite aí. E recebê-lo aqui, a gente já se conhecia, o prazer foi para ele, que eu conheci agora, mas é legal ter vocês aqui. Obrigado de nos receber aqui na SATA, muito fantástico, bacana. muito bom ter vocês, tê-los. Vamos continuar com os próximos episódios, vai vir coisa nova aí por aí também, né? Vamos lá. Muito bom. Obrigado, Foi um pessoal. prazer, gente. Obrigado. Valeu, obrigado.